Capítulo 13. Servos do Senhor. Há muitas coisas que aguardo ansiosamente como um homem cristão. Estou ansioso para completar 20 anos no mesmo púlpito porque acredito que a produtividade no ministério requer um compromisso de longo prazo com as pessoas e o lugar. Estou ansioso para, se o Senhor assim desejar, ver um de meus filhos ser ordenado ao ministério do Evangelho ou ser comissionado como missionário de tempo integral. No entanto, muito acima de todos esses eventos, nenhum deles é certo, aguardo ansiosamente por um evento que se eleva acima de todos os outros. Estou ansioso para conhecer pessoalmente e ver com meus próprios olhos o Senhor da Glória, o Filho de Deus, meu Salvador e Mestre, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Ao contrário das outras coisas pelas quais espero, esse evento glorioso é absolutamente certo. Jó maravilhou-se, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Jó 19, do 25 ao 27. Jó então exclamou: De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Ao que eu digo, amém, porque essas palavras são verdadeiras para mim e para você também. Muitas pessoas, percebo, vivem e trabalham com os olhos na aposentadoria. Tudo é medido por sua contribuição para a previdência ou para outro fundo de pensão. Mas eu acredito que um homem cristão deve viver, trabalhar e se divertir de olho na glória vindoura de Jesus Cristo. Seu retorno em glória não é uma fábula, uma fantasia ou uma ficção científica. É uma história futura certa, vai acontecer, e relativamente em breve. Então, como devemos viver? Como devemos medir as coisas que acontecem em nossas vidas? A resposta é que devemos viver agora à luz do futuro que certamente virá. Segundo a Bíblia, existem recompensas no céu por nosso serviço a Cristo aqui na terra. Essa é a razão pela qual Jesus nos diz: Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Mateus 6:20. E também a razão pela qual a parábola das 10 minas mostra a concessão de recompensas diferentes aos servos com diferentes lucros. Lucas 19:17. Eu admito que tenho dificuldade de pensar em qualquer recompensa maior do que a simples entrada no glorioso reino de nosso Senhor. Eu o verei e me imagino ajoelhado aos seus pés e adorando sua glória. Então ouvirei as palavras de seus lábios, cuja expectativa define toda a minha existência atual. Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Esse é o evento futuro, a recompensa futura que deve motivar todo cristão a viver de maneira ousada e poderosa no serviço a Jesus Cristo. Com isso em mente, não importa se sou bem-sucedido pela medida das coisas deste mundo. Não importa se o mundo me abraça ou me despreza. Não importa se vivo em abundância ou se sou humilhado. O que importa é que eu seja tido como fiel e ouça essas palavras de Jesus Cristo, meu Salvador e Mestre, o Senhor que está vindo novamente para reinar pela eternidade. Ser cristão significa não apenas que sou salvo dos meus pecados, mas também que sou salvo para ser seu discípulo. É isso que os homens cristãos são: seguidores, discípulos e servos do Senhor Jesus Cristo. A certeza de seu retorno e de sua recompensa aos homens e às mulheres fiéis é o grande e colossal fato que deveria dominar nossa visão do futuro. Discípulos pessoais de Cristo. Alguns anos atrás, quando eu ainda estava ensinando em uma faculdade, alguns líderes de uma conhecida seita que se declara cristã vieram me ver. Trata-se de um grupo que exige controlar todos os aspectos de sua vida. Eles fizeram a afirmação de que cada cristão deve ser um discípulo. Embora sua definição de um cristão esteja fundamentalmente errada, pelo bem da discussão, eu estava disposto a concordar com essa afirmação. Então eles me perguntaram se eu estava sendo discipulado pessoalmente. Para a surpresa deles, respondi que sim. Quando perguntaram quem estava me discipulando, sem dúvida, pretendendo expressar sua desaprovação, minha resposta não foi a que esperavam. Estou sendo discipulado por Jesus de Nazaré, respondi. Mas ele está morto e não está mais aqui, retrucaram. É aí que vocês estão errados, disse eu, pois ele vive hoje e ministra aos crentes nele por meio do Espírito Santo. Como um verdadeiro crente em Jesus, eu sou um discípulo pessoal dele agora, não menos do que Pedro, João e os outros eram seus discípulos quando ele andou sobre a terra. Essa resposta expôs um problema comum entre seitas que se dizem cristãs, ou seja, a ausência de um papel para o Espírito Santo em seu pensar e viver, um papel que as seitas buscam ocupar na vida de seus seguidores, pois é através do ministério do Espírito Santo que hoje todo cristão é verdadeiramente um discípulo pessoal de Jesus. Nosso discipulado não apenas não é inferior ao daqueles que andaram na terra com nosso Senhor, como também é melhor.
Eis o que Jesus disse em seu encontro com os discípulos na noite de sua prisão. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. João 16:7. Sem dúvida, todo cristão já imaginou como deve ter sido maravilhoso viver como discípulo de Jesus antes de sua ressurreição. Mas aqui o próprio Jesus disse que a adição do Consolador, o Espírito Santo, contribui para um discipulado ainda melhor. Entender o que significa ser um discípulo pessoal e servo do Senhor Jesus é se alegrar e exultar nesse privilégio presente. É central para esse serviço reservar um tempo para se sentar a seus pés, aprender com sua palavra e falar com ele em oração. Jesus disse: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João 8:31. Isso significa que nosso discipulado é mera conversa se não estivermos habitando na palavra de Deus e comungando com o Senhor em oração regular. E por que não estaríamos? Pois Jesus promete grandes resultados se formos verdadeiros discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. As marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus, alguém liberto por permanecer em sua verdade, são demonstradas por João Batista. João falou de sua alegria em servir a alguém tão grande quanto Jesus quando disse: Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Lucas 3:16. Desatar a correia de uma sandália era uma tarefa tão baixa e suja que na antiga Judéia nem mesmo os escravos precisavam fazê-la. Mas João disse que quando se trata de servir a Jesus, essa tarefa tão simplória não estava abaixo dele. Em referência a Jesus, ela estava muito acima dele, tão grande é a glória do Filho de Deus, nosso Senhor. Jesus considerava João Batista a maior pessoa do Antigo Testamento, por exemplo, Mateus 11:11. Mas João se considerava um servo pessoal do Senhor Jesus, enxergando a menor coisa que poderia fazer por alguém tão grande quanto Jesus como o mais alto privilégio e emoção que poderia imaginar. Vivendo como servo discípulo. Se quisermos fazer a diferença em nossas vidas servindo a Jesus, devemos adotar a mesma atitude de João Batista. Para isso, eu gostaria de me encaminhar ao fim deste livro sobre masculinidade cristã com o ensinamento de João Batista sobre a glória de servir a Jesus como seu discípulo. João 3, do 22 ao 30, registra um tempo durante o qual o ministério de João estava diminuindo à luz da fama crescente de Cristo, tanto que os seguidores de João haviam começado a deixá-lo para seguir Jesus em seu lugar. Alguns dos seguidores ainda dedicados a João queixaram-se a ele sobre o modo como o ministério de Jesus estava eclipsando o de João. A resposta de João é uma declaração clássica de fidelidade piedosa e um modelo de como os homens cristãos podem render-se sem reserva ao Senhor. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. João 3, 27 e 29:30. Aqui temos um modelo de serviço de João a Cristo. Esse modelo inclui um princípio-chave, uma atitude alegre e uma resolução humilde. Juntos, esses elementos podem capacitar-nos como homens a fim de que sejamos fiéis ao nosso chamado para cumprir o mandato masculino a serviço de Cristo. Vocação como um dom. Um princípio-chave. Primeiro, em resposta a seus seguidores que se ressentiam da crescente proeminência de Jesus, João expôs este princípio-chave para servir ao Senhor. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João 3:27. O argumento de João era que os homens devem contentar-se com o lugar e a provisão que o Deus soberano lhes confere, procurando apenas ser fiéis ao chamado particular de cada um. Aqui está o antídoto para a inveja e a discórdia entre os cristãos, pois a declaração de João nos mostra que tudo o que temos é dádiva do céu. Se temos grandes dons e uma grande vocação, eles foram dados por Deus para seu serviço. Se temos dons modestos e uma vocação modesta, eles também foram dados por Deus para seu serviço. Saber disso deve afastar-nos dos desafios do ciúme, por um lado, e da vanglória de outro. Paulo pergunta: E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? 1 aos Coríntios 4:7. Então, se temos dons, eles vieram de Deus. Se somos bem-sucedidos, é por causa da graça de Deus. Se fomos diligentes, até mesmo isso é um dom celestial.
Por essa razão, não devemos glorificar aqueles que vemos como cristãos bem-sucedidos, mas em vez disso, dar toda a glória a Deus. Por outro lado, se Deus nos concedeu um sucesso menor, não devemos ter inveja daqueles que têm mais. Tudo que temos vem de Deus e é para a sua glória. Essa compreensão nos ajuda a distinguir entre a ambição piedosa e a ambição ímpia. Sim, os cristãos devem ser ambiciosos, mas pelas coisas certas. Nós devemos ter disposição e zelo pelo reino de Deus. Devemos aspirar a cultivar e guardar como cristãos, prover aqueles que estão sob nossos cuidados, fazer o bem no mundo, proteger e sustentar os fracos e, especialmente, levar as pessoas à fé em Cristo e discipulá-las para a maturidade cristã. Quaisquer que sejam os dons que você tenha, deve ser ambicioso sobre o que Deus pode fazer com eles e através deles. É claro que isso está muito longe da ambição egoísta que tantas vezes é muito mais natural para nós. Tendemos a estar mais preocupados com nossa reputação e bem-estar. É daí que vêm nossos conflitos e inveja. Queremos ser glorificados e admirados. Caso contrário, por que nos preocuparíamos com o fato de os outros terem mais destaque do que nós? Queremos desfrutar ou adquirir posição elevada, riquezas e luxos mundanos. Caso contrário, por que então ficamos ansiosos quando essas coisas são ameaçadas? O princípio de João é fundamental tanto para nossa utilidade a Deus, como para nosso bem-estar espiritual. Se pudermos substituir a ambição egoísta pela ambição centrada em Deus, estaremos livres da inveja e do conflito. O talentoso pregador F.B. Meyer lutou contra a inveja. Deus o chamou para servir em Londres ao mesmo tempo que Charles Haddon Spurgeon, possivelmente o maior pregador que já viveu. Assim, apesar de sua habilidade e de seu trabalho duro, Meyer ficava do lado de fora de sua igreja e observava as carruagens passarem direto para o tabernáculo metropolitano de Spurgeon. Mais tarde em sua vida, isso aconteceu novamente, quando Campbell Morgan eclipsou o sucesso de Meyer. Quando eles pregavam na mesma conferência, multidões escutavam Morgan, depois saíam quando Meyer estava pregando. Reconhecendo seu espírito amargo, Meyer se comprometeu a orar por Morgan, raciocinando que o Espírito Santo não permitiria que ele invejasse um homem por quem orava. E ele estava certo. Deus permitiu que Meyer se alegrasse com a pregação de Morgan. As pessoas o ouviam dizer: "Você já ouviu Campbell Morgan pregando? Você ouviu a mensagem desta manhã? Deus está sobre este homem." E em resposta às orações de Meyer, a igreja de Morgan ficou tão cheia que as pessoas vieram e encheram a sua igreja também. É uma glória para João Batista que ele aparentemente não tivesse tais lutas no tocante a Jesus. Ele sabia que não era o Salvador. "Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor." João 3:28. João entendeu seu lugar e papel. O tempo todo ele estava preparando e depois direcionando as pessoas para que seguissem Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus e Salvador. Assim, ele se alegrou quando elas fizeram isso. Não o incomodava nem um pouco o fato de sua estrela estar se apagando com a luz ascendente de Cristo. João sabia que Deus é soberano. Para cada um de nós, Deus distribui obras e os dons para realizá-las. O que importa é que cumpramos fielmente nosso chamado particular para a glória de Deus, buscando sua aprovação e não o louvor dos homens. Essa é uma das razões pelas quais entender o mandato da Bíblia para os homens é tão importante. João disse que apenas queria cumprir o que o Senhor havia ordenado a ele. O que o Senhor ordenou que você faça? Qual é o seu chamado? Para começar, você pode estar certo de que tem o chamado de Gênesis 2:15. "Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar." Desde as raízes da humanidade e as primeiras páginas da Escritura, a essência do nosso chamado é clara. Devemos cultivar e guardar em qualquer canto do reino no qual Deus nos tenha colocado. Entender e abraçar esse aspecto essencial de nosso chamado é a chave para viver produtivamente como um servo-discípulo de Cristo. Alegria, uma atitude-chave. A segunda grande coisa que notamos em João Batista é um subproduto da primeira, e é, em si, a chave para nossa fidelidade como cristãos. João disse a seus seguidores que, longe de estar frustrado com a diminuição de sua proeminência, ele mantinha uma disposição alegre em seu serviço ao Senhor. "O que tem a noiva é o noivo", explicou João. "O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim." João 3:29.
Essa ideia de amigo do noivo pode fazer com que a declaração de João pareça difícil de entender, mas não precisa ser assim. No antigo Israel, essa pessoa era como um padrinho, mas um padrinho com enormes autoridade e responsabilidade, pois ele também servia como organizador do casamento, mestre de cerimônias e cuidava da segurança do ninho de amor dos recém-casados. Ele agiu como a ligação entre a noiva e o noivo. Ele organizou o casamento, ele distribuiu os convites, ele comandou a festa de casamento, ele uniu a noiva e o noivo. Era seu dever vigiar a câmara nupcial e não deixar nenhum falso amante entrar. Quando ouviu a voz do noivo, deixou-o entrar e se foi alegre, pois sua tarefa estava cumprida e os amantes estavam juntos. Por um tempo, esse amigo do noivo estaria no centro das atenções, mas durante todo o tempo, seu objetivo era servir a noiva e ao noivo, conduzi-los em segurança aos braços um do outro e depois, com alegria e graça, retirar-se discretamente. Sua alegria não era para ser visto, mas pelo privilégio de prestar seu serviço, pela honra mostrada ao seu amigo e pelo prazer de unir a noiva e o noivo. Assim como João primeiro preparou o caminho para o Salvador e depois proclamou abertamente a Jesus quando o Senhor começou seu ministério público, João viu a atenção pública se afastar de si mesmo em direção a Jesus. João sabia que essa era exatamente a coisa certa a fazer no momento certo, pois seu propósito era usar qualquer visibilidade que pudesse ter, como um dom de Deus, para apontar para Cristo. E ao ver o sucesso da conclusão da tarefa mais importante de sua vida, ele foi capaz de dizer: "Pois esta alegria já se cumpriu em mim." James Montgomery Boyce pergunta: "Você conhece essa alegria?" Algumas pessoas pensam que há grande alegria nas posses materiais, mas as coisas em si não satisfazem. Outros acham que há alegria na fama mundana, em realizações ou prazeres, mas a recompensa desses objetivos é relativamente pequena. Eles satisfazem no máximo por um curto período. A verdadeira alegria vem em poder dizer a Jesus Cristo: "Eis-me aqui, Senhor, use-me." E então descobrir que por sua graça Ele é capaz de usar você para trazer outros para um relacionamento salvífico consigo mesmo. Qual é a maior recompensa por servir a Jesus? É simplesmente a alegria de servir a Jesus. Essa alegria nos torna fiéis e úteis como servos de Cristo. Ela permite nos regozijar não apenas quando nossos esforços são abençoados com sucesso, não apenas quando outros nos louvam e aprovam, mas sempre que temos o privilégio de servir a Jesus, simplesmente por causa de nosso amor por Ele e de nossa consciência de sua grandeza. João Batista foi arrebatado pela alegria e pelo privilégio de fazer qualquer coisa, até desatar uma sandália suja, por um Senhor tão grande como Jesus Cristo. Então, sua alegria foi especialmente grande quando Deus o usou para dirigir outros a Jesus. Nossa alegria por conduzir as pessoas em direção a Cristo também deve ser grande. Nosso objetivo ao evangelizar os perdidos e encorajar os santos não é alcançar a glória para nós mesmos. Fazemos essas coisas pela mesma razão que movia o amigo do noivo no antigo Israel, conduzir sua noiva até ele. Fazemos isso por nosso amor a ambos e pela simples alegria de servir ao Senhor. Humildade, uma resolução-chave. Finalmente, ao proferir o que Leon Morris descreveu como algumas das maiores palavras que já saíram dos lábios do homem mortal, João revelou o terceiro elemento de seu serviço a Cristo. Não somente João se recusou a competir com Jesus ou a ter inveja dele, como foi mais longe e declarou: "Convém que ele cresça e que eu diminua." João 3,30. Ou seja, João não só aceitou a mudança na estatura pública entre ele e Jesus que já havia ocorrido, ele abraçou a aceleração e a continuação desse processo, compreendendo com alegria que seu ministério deveria dar lugar ao de Cristo. Da mesma forma, os cristãos que são úteis e fazem diferença nesse mundo estão decididos a dar pouco destaque a si mesmos para que Cristo seja exaltado, crido e seguido. Esse tipo de humildade não vem naturalmente e não é fácil adotar a atitude que João demonstra aqui. Por natureza, queremos sempre que nossa relevância aumente. De fato, essa atitude de autoexaltação está no coração de todo pecado. A serpente selou a tentação para o pecado original com a seguinte promessa: "Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal." Gênesis 3:5. Na realidade, o pecado nos torna como a serpente, ou seja, Satanás, cujo desejo constante é crescer em rebelião contra Deus. No entanto, João Batista dá o exemplo da mais alta piedade quando diz: "Convém que eu diminua."
Ser humilde é ser semelhante a Cristo. De fato, é somente em Cristo que podemos verdadeiramente ser humildes. A.W. Pink diz com razão: a humildade não é fruto de um cultivo direto, mas sim um subproduto. Quanto mais tento ser humilde, menos alcanço a humildade. Mas se estou realmente ocupado com aquele que era manso e humilde de coração, se estou constantemente contemplando sua glória no espelho da palavra de Deus, então serei transformado de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Segundo aos Coríntios 3,18. A humildade não é um disfarce patético que vestimos porque precisamos. A humildade é uma graça gloriosa, a chave para a verdadeira grandeza. O apóstolo Pedro escreveu: no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro 5,5. A.W. Tozer comenta: a verdadeira humildade é algo saudável. O homem humilde aceita a verdade sobre si mesmo. Ele acredita que em sua natureza caída não habita nada de bom. Ele reconhece que longe de Deus ele não é nada, não tem nada, não sabe nada e não pode fazer nada. Mas esse conhecimento não o desencoraja, pois ele também sabe que em Cristo ele é alguém. Ele sabe que é mais querido para Deus do que a menina de seus olhos e que pode fazer todas as coisas em Cristo que o fortalece. Ou seja, ele pode fazer tudo o que está dentro da vontade de Deus para ele. Quando essa crença se torna tão parte do homem que atua como uma espécie de reflexo inconsciente, a ênfase de sua vida muda de si mesmo para Cristo, onde deveria estar desde o início, e assim ele é liberto para servir a sua geração pela vontade de Deus, sem os 1000 obstáculos que ele tinha antes. É por isso que os maiores servos de Deus sempre foram pessoas humildes. Moisés foi o grande libertador do Antigo Testamento, e a Bíblia o chama de muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, 3. Foi como humilde servo que Davi foi chamado de homem que agrada a Deus. João Batista, a quem Jesus chamou o maior homem mortal que já havia nascido, declarou: convém que ele cresça e que eu diminua. E acima de todos eles está o Senhor Jesus Cristo, que disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 28 e 29. Aqui está o servo do Senhor. Comecei este livro com a história de Brian Deegan, um motociclista radical que se converteu ao cristianismo, sobre quem li pela primeira vez em uma revista de esportes sentado em uma barbearia, não um salão de cabeleireiro. Tendo, portanto, estabelecido minhas credenciais masculinas desde a primeira página, sinto-me perfeitamente à vontade para me comparar aqui no final deste livro a uma jovem mulher que me inspira a ser um servo fiel de Cristo. A jovem é Maria, a mãe de Jesus. Aqui está ela, uma adolescente vivendo em uma cultura religiosa bastante conservadora do ponto de vista moral, prometida em casamento e, portanto, tida por todos como virgem. Ela é visitada por um anjo que lhe diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, porque para Deus não haverá impossíveis. Lucas 1, 35 e 37. À primeira vista, tudo isso é incrível e perturbador. É perturbador porque significa que, obviamente, ela ficará grávida antes do casamento. É incrível por causa do mensageiro, um anjo, e por causa da essência de sua mensagem. Aparentemente, essa gravidez suspeita resultará no nascimento do Salvador há muito prometido a Israel. Eu vejo essa jovem, nossa irmã na fé, recebendo instruções que são simplesmente atordoantes. Ela poderia reclamar, chorar, objetar ou fugir. Em vez disso, ela curva sua cabeça e declara a Deus: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 1, 38. Se uma adolescente crente, habitada pelo Espírito Santo, pode responder ao chamado de Deus para a fidelidade desta maneira, também nós, homens cristãos, podemos. Deus nos chama a carregar sua imagem no mundo, tanto no tipo de homem que somos, como no trabalho que fazemos em seu nome. Certamente podemos responder: aqui está o servo do Senhor. Deus colocou o homem no jardim exatamente como agora, de forma soberana, coloca-nos em relacionamentos pactuais e situações de vida específicas. O Senhor nos manda cultivar e guardar, para que a obediência alegre possamos servir a Ele, edificando, promovendo
e cultivando para o crescimento e ao mesmo tempo protegendo e guardando para que tudo que está sob nossos cuidados fique seguro. É um chamado simples, pois é de fácil entendimento. Porém, nem sempre é fácil vivenciá-lo. Deus nos chama a amar nossas esposas, a discipular e disciplinar nossos filhos. Também nos chama para ser fiéis na amizade e zelosos na obra de seu reino. A grande vocação de nossas vidas é responder: aqui está teu servo, Senhor. Ajude-me pela sua graça a ser fiel ao seu chamado. Que Deus levante uma multidão de homens assim em nosso tempo, e que possamos nos ajoelhar diante de nosso soberano Senhor em busca de sua graça e declarar a Ele: Senhor, eu recebo meus dons e meu chamado de Ti. Minha grande alegria é servir a um grande Senhor como Tu. Eu me humilho para cultivar e guardar para que Jesus seja exaltado em minha vida. Eis aqui o Teu servo, Senhor. Se fizermos isso respondendo ao chamado do Senhor em nossa vida com fé, podemos ter certeza de que nosso Deus Salvador nos dará a graça necessária para servir e liderar como os homens santos que Ele nos chama para ser. Então, quando finalmente no céu se fizer a chamada dos santos, podemos esperar ansiosamente ouvir o Senhor nos dizer as palavras que os homens cristãos devem estimar acima de todas. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Questões para reflexão e discussão. Você costuma pensar no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo? Em caso negativo, o que mais a respeito do futuro molda seus pensamentos no presente? Porque a segunda vinda de Cristo é o grande evento que define tudo agora. Você se considera um discípulo pessoal de Jesus? Em caso negativo, por que você não pensa assim? A discussão desse capítulo sobre ser discípulo de Cristo foi de alguma ajuda para você? Como o Espírito Santo ministra aos cristãos agora em nome de Cristo? Qual princípio é mencionado nesse capítulo como fundamental para a fidelidade cristã? Você já sofreu por sentir inveja de outros cristãos? Por que isso é errado e contraproducente? Qual é o remédio para a inveja e a chave para a ambição piedosa como um homem cristão? O autor afirma que a principal recompensa de servir a Cristo é a pura alegria de servir a Cristo. Você concorda com isso? Você já experimentou essa alegria? O que acontece quando o nosso serviço a Jesus é motivado por nossa busca por outras recompensas? Por que servir a Jesus Cristo é uma alegria tão grande para nós, mesmo nas dificuldades? Como nos tornamos humildes? Como a humildade faz diferença em nosso serviço ao Senhor? O autor menciona Moisés, Davi e João Batista como exemplos de humildade. Você consegue pensar em aspectos de suas vidas que mostram humildade? De que maneira Jesus é manso e humilde como ele diz que é? Uma descrição assim é algo masculino a se buscar? E por último, Jesus promete saudar todos os seus servos fiéis com as palavras "muito bem". O que essa perspectiva significa para você? Ore sobre como você pode viver agora para ouvir essas palavras quando Jesus voltar.